E nesse encontro de alguns segundos, segundo o presidente Trump, deu match, né? Deu uma química boa entre os dois presidentes. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço onde debatemos o que aconteceu de mais relevante na semana, o impacto nos principais indicadores e a nossa expectativa é do que pode vir a acontecer com índice, dólar e bolsas pelo mundo afora. E reforçando sempre o nosso convite para vocês assistirem a todos os episódios do Aposentado Rico, já são 72 edições, então todas elas separadas pelos mais diversos temas, em alguns casos temos convidados. Os episódios são atemporais, para quem ainda não conhece, ou seja, se você assistir lá no começo, vai ter a sensação de que o tema está valendo hoje, então quem não assistiu ainda tem a oportunidade de maratonar aí quase 72 episódios. Então, só para lembrá-los, o último ficou muito legal, tive um convidado e recomendo aí que vocês conheçam para quem ainda não teve a oportunidade de assistir. E essa semana nós não poderíamos deixar de comentar, após a participação do presidente Lula na Assembleia da ONU e em seguida o discurso do presidente Trump, aconteceu um inusitado encontro na troca dos palestrantes. E nesse encontro de alguns segundos, segundo o presidente Trump, deu match, né? Deu uma química boa entre os dois presidentes. E Trump abriu a possibilidade de uma agenda para debater a questão tarifária e toda a situação, todo o imbróglio que a gente se encontra com a relação Brasil-Estados Unidos. E da mesma forma, o Lula também afirmou que sentiu a mesma coisa. Evidentemente que ele tem que tomar todo o cuidado do mundo, porque o presidente Trump é uma pessoa não confiável, né? Porque dentro da mesma sentença ele inicia te afagando e termina a frase te dando um chute. E assim como ele afirma favorecer algo desse lado, da mesma forma, na mesma reunião, ele já pensa em desfavorecer do outro lado. Então, a imprevisibilidade e acaba trazendo uma certa dificuldade de sentar numa mesa de negociação, tendo em vista ainda que ele tem um poder de fogo bastante considerável, né, e tem que se tomar muito cuidado. Então, acredito que a assessoria do presidente Lula deve estar tomando esses devidos cuidados. Eu imagino que esse encontro não seja presencial, seja ou por videoconferência ou por telefone. Mas, acontecendo, eu não tenho dúvidas que a gente acaba dando um passo bem importante para ao menos dirimir parte do imbróglio todo criado até então. Então, eu vi essa possibilidade com bons olhos, acho bastante positivo. E acabou refletindo-se nos preços dos ativos, como a gente já pode ver aqui no gráfico do Ibovespa, que acabamos marcando novamente no dia lá da reunião nova máxima. No intraday, nosso índice chegou muito próximo lá da expansão de 100% de Fibonacci, que eu tenho desenhado no nosso gráfico já há 4 semanas. Quem vem acompanhando o nosso comentário semana a semana, esse pivô de alta está traçado aqui com seus devidos alvos, né? E nós tínhamos a expansão de 100% desenhada aqui no 148 e ele bateu em 147,400. Então, muito próximo de bater já a expansão de 100% de Fibonacci. E a exemplo do restante das bolsas mundo afora, nos últimos pregões tivemos aqui um movimento de correção meio lateralizado. Como vocês conseguem verificar nas médias, nós estamos aqui tangenciando a média de 9 períodos, que num movimento de tendência de alta é a primeira referência, né, de recuos à média. Numa correção um pouquinho mais forte, nós poderíamos voltar à média de 21 períodos. Estamos falando aqui de 143 mil pontos, mas ainda nada que altere a tendência, né? A tendência, tanto a secundária quanto a terciária, permanece de forte alta. E eu acredito que a gente atinja logo a casa lá dos 150 mil pontos, como eu tinha já
citado para vocês na última reunião. Deixa eu só botar o gráfico semanal para que a gente consiga também ter uma visão um pouquinho mais cristalina desse movimento todo. E esse doji, né, que está se formando aqui no gráfico semanal, também é típico de movimentos de espera. Então reparem que tivemos essa forte subida, um doji de espera, novo pivô, uma subida também significativa, agora mais um dojizinho, possivelmente até a próxima subida para que possamos atingir o alvo que eu acabei de demonstrar aqui para vocês. E no dólar, né? O que aconteceu com o dólar? O dólar agora me parece estar encontrando um suporte bem relevante. Ele atingiu aquele 5,30, né? Tínhamos comentado. Faz um repique, que também é absolutamente natural. No caso do dólar, como vocês podem ver na linha verde, que é a média de 21 períodos, tem sido a média que vem tangenciando o movimento de queda. Repare, essa linha verde ela tangencia já há bastante tempo os movimentos descendentes. Tendo em vista, na minha visão, a nossa aproximação com uma região importante de suporte na moeda, esse 5,30 me parece ser uma região de lateralidade em fundo agora. Então, eu diria que esse movimento aqui ele pode se concentrar por um tempo entre 5,30 e 5,40 e até termos um novo direcionamento, seja para retomada da alta ou até corrigir um pouco mais. Eu particularmente não acredito em correções ainda muito mais agressivas, no máximo dos máximos 5,20, mas eu também não vejo isso agora no curtíssimo prazo. Acho que possa lateralizar um pouco nas próximas semanas. E a taxa de juros, vamos dar uma olhadinha no DI 27, como vocês já estão acostumados. Depois eu boto o DI 28 também, que passa a ser a nova referência. 27 não mudou absolutamente nada, tendo em vista todo o quadro ainda inalterado na questão de taxa de juros, do fiscal, o parafiscal, a questão do arcabouço que já vai ter que ser alterado de novo, então joga mais despesa para debaixo do tapete como se ela não existisse. O fato é que a gente deve atingir muito próximo de um déficit nominal de 10% somando o carrego da dívida. Então, é um déficit muito, muito preocupante, calcanhar de Aquiles seríssimo, desse de qualquer governo que venha a sucedê-lo. E isso causa, obviamente, uma dificuldade na baixa de taxa de juros. E aí, quando a gente olha para o DI, que o mercado começa a botar no radar agora, então, o DI 27 era até então. Então, vocês já podem ver que nós já temos o DI 28 entrando na pauta, né? E o DI 28 está em 13,34, também lateralizado, apostando na possibilidade de iniciarmos o ciclo de baixa taxa de juros na virada do ano. O mercado, se olharmos o relatório Focus, a gente vai ver 12%. O mercado ainda não acredita nisso, então isso aqui é janeiro de 27 e ainda está apostando em 13,30. É uma queda já razoável em relação aos 15, mas relativamente tímida ainda, perto do que o mercado vem apontando. Mas o que vale é isso aqui, né? O DI, na minha visão, é o principal termômetro para que a gente fique atento. E lá fora, dando uma revoada, uma correção também esperada, depois de recordes e recordes no S&P, como vocês podem verificar aqui, chegamos muito próximo lá dos 6.800, são 6.750, agora faz uma pequena correção, hoje também já está em leve alta. Essas são correções que eu digo que são absolutamente normais, saudáveis, dentro de um movimento de forte alta. Nasdaq está exatamente dentro do mesmo movimento. E a Europa ameaçando um rompimento. Então, estamos aqui numa região de resistência bem importante. Estamos praticamente num cup and handle aqui, né? Nós temos o corpo de uma xícara e o cabo da xícara. E quando ocorre esse rompimento, tem uma projeção bastante expressiva e nós podemos experimentar a Europa com novos rompimentos de topo histórico. E o VIX mantém-se relativamente comportado, como vocês conseguem visualizar aqui no gráfico, aqui abaixo dos 20 ainda, 18, um pouco mais alto do que aqueles 15, mas ainda deixando a volatilidade mais baixa e o índice de confiança continua bastante relevante, mantendo os preços nos patamares que a gente tem demonstrado aqui nos gráficos para vocês.
Então vamos aguardar, vamos ver se sai essa tão esperada reunião entre Donald Trump e Lula. Espero que, saindo da retórica, na prática, haja uma real evolução e a gente consiga até diminuir um pouco as consequências bastante ruins para alguns setores aqui no Brasil. Eu vivo numa região aqui que é produtora de sapato e eminentemente exportadora de calçado, e sentiu muito, né? Porque o calçado recebeu 50%. Tivemos várias empresas aqui com seus pedidos cancelados e obviamente que isso causa uma dificuldade num primeiro momento. Então, a partir do momento que a gente tem uma redefinição, as peças do tabuleiro têm que ser reposicionadas e se houver uma evolução na conversa entre os dois países, talvez a gente consiga, num espaço até relativamente curto de tempo, reverter esse quadro bastante negativo economicamente falando. Então, torço que dê certo. Pessoal, então, era isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de assinar os nossos canais, deem seu like aqui no nosso vídeo. Assistam o Aposentado Rico, que são 72 episódios disponíveis aí para vocês. E espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!